Galera, eu sei que eu tô bastante atrasado nessa questão da resenhas e dicas e tudo mais, etc, etc, etc. Mas esse vídeo, por mais que seja atrasado, esse vídeo vai ser dedicado para falar sobre a série nova que estreou aí mês passado, né, em abril, da Prime Video, né, uma produção original da Prime Video, que é Fallout. Fallout, para quem não conhece, é baseado numa franquia de jogos da Bethesda Softworks, né? Eu acho que é assim que se fala a palavra. E a gente vai bater um papo bem rápido, bem objetivo. E a minha missão aqui vai ser convencê-lo, utilizando várias outras referências para você ir lá, né, assistir e depois voltar aqui e deixar a sua opinião, deixar aí as suas impressões da série. E a gente volta depois da vinheta e é nóis. Então assim, se você gosta, eu vou listar aqui só para começar, só para dar o drama da situação. Se você gosta de algumas coisas que eu vou falando aqui, Livro de Eli, que é um filme com Denzel Washington, que é um futuro pós-apocalíptico em que não dá muitas explicações, mas que no início do filme mostra que parte de algumas regiões está contaminada por radiação. Lá no início mostra muito bem isso. Então se você gosta, Livro de Eli, A Estrada, é o meu xodó. Dança da Morte, que é uma obra um livro, inclusive eu voltei a ler esse livro, justamente por influência do Fallout e também por conta de The Last of Us, se você também curte os jogos e a série. Que mais? Resident Evil, The Walking Dead, tava esquecendo, The Walking Dead, que mais? Futuros pós-apocalipse. E tem algumas outras obras, tipo Eu Sou a Lenda, tem o filme, tem o livro, tem um livro do Guillermo del Toro, que ele escreveu em parceria com outro escritor, que agora eu não vou lembrar o título da obra, mas eu vou colocar aqui a imagem do livro, que eu tenho muita vontade de ler esse livro. Muito tempo que eu tô assim... outra coisa, outra obra pós-apocalíptica que tem todo um simbolismo, que inclusive eu tenho até um pôster aqui, que eu amo demais, Death Stranding, né, que aí recentemente, aí no início do ano, eles lançaram o trailer do segundo jogo, né, que vai sair. Então assim, tem muitas referências, tem muitos formatos e para todos os gostos, né, para todos os públicos, inclusive esse subgênero, vamos colocar assim, esse subgênero distópico que é o pós-apocalipse. Então, vamos lá. Para quem tá conhecendo agora esse universo de Fallout, como eu, que joguei pouco do jogo, apesar de ser um jogo RPG, ele conta uma história em que é uma história alternativa. A história de Fallout, ele se aproxima da nossa linha temporal até a Segunda Guerra Mundial. E aí depois muda quando entra na década de 50. Então, qual que é a diferença do universo de Fallout com o nosso universo? O nosso universo, o que vai acontecer é que na década de 50 para frente, que a gente vai falar de terceira revolução industrial, né, vulgarmente falando, terceira revolução industrial, é que a produção industrial ela vai se unir com a pesquisa científica. Então a ciência e a indústria vão se unir e vão a partir daí desenvolvendo várias possibilidades, tanto na indústria de alimentos, na indústria de tecnologia e assim por diante. Só que lá em Fallout isso não vai acontecer. A indústria ela não vai, né, digamos assim, se aproximar da pesquisa científica, por exemplo. Então, lá em Fallout, a partir da década de 50 para frente, a industrialização ela vai permanecer ela vai ficar parada, vai ficar estagnada. Então, não vai ter, por exemplo, o interesse de fazer ali inovações tecnológicas, estéticas, por exemplo. E aí eles vão, nessa história alternativa, eles vão fazer, por exemplo, investimentos em pesquisas nucleares. E aí o diferencial do universo, da linha temporal de Fallout com a nossa, é isso, que lá em Fallout eles investem em pesquisa pesadamente na pesquisa nuclear, que aí avança consideravelmente, né, a pesquisa nuclear, e aqui na nossa linha temporal isso ainda está muito longe de acontecer. Ainda tem muito preconceito em relação à pesquisa nuclear, a utilizar a energia nuclear como fonte limpa de energia. Então a Bethesda ela pega o jogo, ela reformula o jogo e aí expande ainda mais a
lore do jogo, que é esse cenário pós-apocalíptico, vai acontecer, e o contexto histórico é muito interessante, né, o contexto de Guerra Fria, década de 50, Guerra Fria, que não é tão alternativo que não é Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a União Soviética, lá é Estados Unidos e China competindo com os Estados Unidos. Então é tão alternativo que até isso muda ali naquele contexto, que é ali, né, o grande bloco, a grande divisão ali daquela Guerra Fria e tal, naquele contexto. Acho que toda essa ambientação me chamou bastante atenção, eu não conhecia, passei a conhecer depois que eu vi a série, e depois que eu assisti a série, eu demorei muito, né, pra estar gravando esse vídeo aqui, porque eu fui atrás de podcast, eu fui atrás de vídeos, cara, o que você vê de conteúdos específicos, o pessoal explorando cada detalhezinho de Fallout, você não tá entendendo, não tá escrito no gibi. Então é análise das facções de Fallout, é análise de criaturas, é análise dos vaults, né, que são aqueles abrigos que a pessoa vai. Então você tem um jogo com um universo impressionante, gigantesco mesmo. E é uma coisa que o pós-apocalipse, essa história alternativa de uma guerra fria, a questão nuclear, o retrofuturismo e o solarpunk, tudo isso vai me chamando a atenção, e aí acaba que caraca, que loucura, eu preciso conhecer mais disso daqui, eu tenho essa péssima mania, de quando eu fico invocado numa coisa, eu vou até encher o saco daquilo. Pra dar uma noção, basicamente você tem esse jogo, que você é um personagem, você controla um personagem, esse personagem ele tá lá num abrigo que é chamado de Vault, aí depois acontece alguma coisa que você vai pro exterior, aí no exterior você encontra um mundo desolado, um mundo destruído, e aí nesse mundo, por conta da radiação, que teve uma guerra nuclear, né, os Estados Unidos vai ser atacado por bombas nucleares, e aí você tem um longo inverno nuclear, não é à toa que o jogo se chama Fallout, que Fallout é isso. Depois que acontece o ataque nuclear, você tem um inverno, um longo período que eles chamam de inverno radioativo. E a radiação, quando ela se estabelece, ela fica até acabar ali, né, a questão dos isótopos, da meia-vida, enfim, a degradação, a decomposição dos isótopos. Enfim, e aí, dentro dessa temática, vem a série, né, agora em abril de 2024. A série uma coisa que eu achei bem interessante, e até mesmo inteligente da parte dos produtores, da parte da própria Bethesda, do roteiro, da direção e tudo mais. Pegar a série e jogar a série numa cronologia que está à frente dos jogos, por exemplo. Porque quando eles fazem isso, dá a entender o quê? Que a série também é canônica. Assim como os jogos, cada jogo que você pega acontece num ano diferente, num contexto diferente. Então, por exemplo, os dois primeiros jogos, de 97 e 98, a história é bem avançada. Aí você tem Fallout 3, Fallout 4, Fallout Las Vegas e vários New Vegas, que aí são tempos diferentes, são contextos diferentes, que vem um pouco antes do primeiro e do segundo jogo. E aí quando eles lançam a série, que se passa em um momento muito depois dos jogos, e ela é canônica, cara, isso abre mais um leque, abre ali uma possibilidade de ganhar mais fãs, como aconteceu agora com essa primeira temporada. Eles registraram bastante downloads, né, do Fallout 4 e do Fallout New Vegas. Aumentou, né, o número de jogadores. Então isso é maravilhoso para todo mundo, para quem tá vendo, para quem tá jogando, porque tá lá sem nenhuma novidade, e aí, pô, tem um jogo agora em promoção, um jogo acessível, e eu vou destrinchar isso daqui, né? Então todo mundo sai ganhando, no final das contas. E aí o ponto, a série se passando num contexto lá na frente, sendo canônica, ela vai contar uma história nova, por assim dizer. Uma história nova para quem talvez já conhece o universo, e uma história muito mais nova ainda para quem não conhece, no meu caso, por exemplo. Então, a série, basicamente, a gente pode colocar o seguinte: nós temos 3 protagonistas importantes ali. Ella Purnell, que faz a Lucy McLean, Aaron Moten, que faz o Maximus, eu tinha até esquecido o nome do personagem dele. E além disso, nós temos o Walton Goggins, que faz o Necrótico. Ele faz o Grow, que é um tipo de monstro que tem lá no Fallout, que são seres humanos que, por conta do efeito da radiação, sofreram mutação e se transformaram numa espécie de vivo morto. E além desses 3 que eu falei aqui, você tem também Kyle MacLachlan. É um queridinho, né, que ele tá ali no coração dos fãs de Twin Peaks. Então, assim, não é gente pequena que tá ali participando. É uma galera responsa, uma galera que já tem muito tempo ali de casa, né, de produção, de série, de cinema e tal,
Fallout é basicamente isso. A Lucy tá lá, vivendo a vidinha e tal, ela vai se casar, ela tá se preparando para se casar e tal, aquela coisa, aqueles casamentos combinados, né, entre um abrigo e outro. Só que aí o abrigo dela é invadido. Isso acontece logo no início. O abrigo dela é invadido, o casamento dela era uma farsa, porque essas pessoas que invadiram o vault deles eram pessoas do exterior. Eram pessoas lá de fora. E aí tem todo um drama ali envolvendo, aí o pai dela é sequestrado. Enfim, aí tem uma personagem lá que aparentemente parece que é uma vilã, mas lá na frente ela se mostra mais como uma libertadora, digamos assim. Que inclusive assim, é todo mundo ali conhecido. Da Lucy, conhece essa mulher, que trabalhava para a empresa que o pai dela trabalhava. E é muito interessante como é construído a trama, o drama de cada um dos personagens. E além disso, que é uma coisa é um recurso que eu gosto muito nessas séries, quando feito de forma muito bem feita, que é o flashback. O personagem do Cooper, que é o Grow necrótico, né, que lá no futuro, tipo 200, 300 anos depois da guerra nuclear, que ele viu, né, que é a primeira cena do filme, que é genial. Essa cena aí me pegou. Acho que essa cena inicial me fisgou, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso assistir isso daqui para me ver qual que é a parada dessa história. Então o início da série, no primeiro episódio, me fisgou de uma forma impressionante. Aí depois dali foi só ladeira abaixo, no sentido de algo ser muito bom, muito bem feito. E aí o Cooper, principalmente ele, a gente descobre várias coisas, mas ainda fica muita coisa sem resposta, muita ponta solta. O bruto da parada, o bruto da trama, a gente fica sabendo através dos flashbacks. Ele era casado com uma executiva da Valtech. E aí nessa reunião, que eu achei assim muito reveladora, nessa reunião eles estão lá conversando aqui, e aí atrás dela tem um mapa assim na parede, que mostra vários pontos. Esses pontinhos representam cada vault, cada abrigo espalhado por todo o território dos Estados Unidos. E esses vaults só conseguiram construir porque a galera pagou. E muitos não ficaram prontos. Tem isso também. Muitos não ficaram prontos. Mas enfim, aí nessa reunião, dá a entender, como a Valtech ela tá vendendo abrigos antinucleares, eles precisam lucrar de alguma forma. Aí eu comecei a me fazer... E aí eles fazem essa reflexão de forma muito implícita, e isso pegou a minha cabeça, assim, alugou um triplex na minha cabeça, que eu fiquei vários dias pensando sobre isso. Que é o quê? Se você tem uma empresa que precisa lucrar com desastres, com o fim do mundo, o quão de esforço essa empresa vai fazer para causar o fim do mundo? Para mim deu a entender que é a Valtech, em parceria com várias outras corporações, que é eles que iniciam o ataque nuclear. E aí a galera que tem condições, que pagou, vai lá pro Vault, e aí quem não tem fica na superfície. E aí eu volto pra Lucy, pra gente finalizar aqui. Quando ela sai do Vault, porque ela vai atrás do pai dela, só pra finalizar, ela sai do Vault, e aí ela se depara, basicamente a população tá vivendo, como se nada tivesse acontecido. E ela tá assim, poxa, bom, aí a gente pensava que daqui só alguns anos pra frente que a gente ia abrir, ia repovoar a terra, e nem precisa, porque tem uma galera aqui. Como assim? Como vocês sobreviveram? E ela vai fazendo vários questionamentos, e ela começa a perceber que tudo que ela viveu, toda aquela, sabe, aquela esperança que ela tinha, aquela ilusão que ela tinha de que eles, né, o Vault 33 iria voltar para a superfície e iria reconstruir e repovoar a Terra. E ela começa a falar assim, ó, então tudo que eu vivi foi uma mentira? O que que tá acontecendo? E aquela coisa toda e tal, pá, e aí ela pula aqui, pula ali, esbarra aqui e tal, e aí acaba encontrando, né, o objetivo real dela, e aí eu não posso falar. E aí, assim, impressionante, cara. Essa é uma série, assim, que é muito, muito interessante assistir os apontamentos. Ele tem sabe, tem um quê de humor, só que um humor meio ácido, sabe? Quer fazer piada com o fim do mundo, fazer piada com o desastre do mundo, enfim. Então é uma pegada bastante interessante, diferente, e muito bem feito. Eu acho que depois de The Last of Us, como uma adaptação live action, conquistou também um espaço ali na estante de a melhor adaptação de live action de 2024. Impressionante. Não tenho o que falar, só tenho só elogios para essa série. Enfim. Então, assim, tá na dúvida? Vai lá, assiste o primeiro episódio. Se eu não te convenci, assiste o primeiro episódio,
tira suas dúvidas ali vendo. Se você gostou, assiste tudo, volta aqui, fala o que você gostou, o que você não gostou, o que poderia ter feito, quais são as suas teorias e assim por diante, né? Fica aqui a minha dica de série para... É bom assistir no final de semana, né? No final de semana você vê ali 2, 3 episódios, dá uma descansada, volta, descansa, volta e vai. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Cara, se você gostou, repito, deixa o like. Se você é novo, se você assistiu até aqui, eu agradeço muito de coração. Se inscreva no canal, compartilha com alguém que você acha que vai gostar dessa temática, pós-apocalíptica. Compartilha, comenta e vamos dominar o mundo. É isso, é Carcoça e é nóis. Eu fico por aqui, valeu, obrigado por assistir, por acompanhar, dando apoio aí pra gente não desistir e continuar nesse trabalho. Valeu, um abração, todo mundo aí fica bem e eu fico por aqui. Tchau, tchau.